trocar o oceano do Mar Vermelho pelo sangue de 1.568 mulheres. Nossa. Definitivamente essa não é uma metáfora que a gente espera ouvir ou debater na semana da Páscoa, né? Com certeza não. É um contraste muito violento. Exato. Mas é justamente esse choque, essa imagem brutal e desconfortável que serve como ponto de partida para a nossa análise de hoje. Nós vamos examinar um artigo de opinião chamado Páscoa versus Mulheres Vivas. Uhum. Ele foi escrito pela psicanalista Zina Kovesi e publicado no jornal Manifesta no dia 5 de abril de 2026. E basicamente a autora usa aqueles símbolos tradicionais de vida e fertilidade para expor a crise inegável de feminicídio no Brasil e, além disso, ela propõe um resgate de tradições matriarcais ancestrais. Isso. E logo de início, eu acho fundamental a gente estabelecer um parâmetro bem claro para quem nos acompanha agora. Por favor. O texto que vamos analisar hoje aborda questões sociais e políticas que são extremamente sensíveis. Então, a nossa postura, ao longo de toda essa conversa, vai ser estritamente analítica e imparcial. Sim, é sempre bom lembrar disso. Exato. O nosso objetivo aqui não é endossar um lado ou refutar as opiniões da autora. A nossa missão aqui é puramente desmontar a engenharia desse texto, sabe? Entender os argumentos e olhar os dados concretos que ela apresentou para que a audiência possa compreender essa perspectiva a fundo, sem juízo de valor. Ok, então vamos destrinchar isso. O que captura muita atenção logo nas primeiras linhas é como ela se recusa a participar da narrativa normal do feriado. Ela não deixa a gente ficar só na superfície do chocolate e dos coelhos. Ela quebra essa expectativa logo de cara. Sim. Ela faz uma subversão cirúrgica dos símbolos, tipo cristãos hebraicos e até comerciais. Se a gente pensar, a Páscoa original é uma narrativa de travessia e libertação. Os hebreus atravessando o Mar Vermelho, fugindo da escravidão. E na tradição cristã a gente tem o sepulcro vazio de Cristo, né? Que aponta para a ressurreição. Exatamente. Mas aí a autora vira essa lente para a realidade do feminismo brasileiro e joga aquela frase que eu mencionei no começo. Ela argumenta que a gente trocou o Mar Vermelho pelo sangue das mulheres assassinadas. Essa escolha retórica dela tem uma função muito, muito específica no texto. É para retirar qualquer possibilidade de alienação de quem está lendo. Como assim? Na tradição cristã, o sepulcro vazio é o clímax, é o milagre, é o símbolo de vitória sobre a morte. Aí ela pega essa imagem super consagrada e contrasta violentamente com o que ela chama de uns sepulcros fechados das mulheres brasileiras. Caramba, sepulcros fechados. Pois é, e ela não está falando de cemitério. Ela usa esse termo para descrever os espaços mais banais e cotidianos. O quarto, a cozinha, o carro. O argumento dela é que, enquanto a data celebra um sepulcro que se abriu, as mulheres continuam presas e perdendo a vida dentro desses espaços trancados. É uma desconstrução muito forte. E ela também não poupa a faceta comercial da data, né? O coelho da Páscoa entra na mira também. Sim, ela questiona o próprio símbolo da fertilidade. Exato. Ela questiona a lógica de celebrar um ícone de abundância quando essa mesma fertilidade gera mais caixão do que berço seguro. Para tentar visualizar isso, é como se a sociedade inteira estivesse numa sala super confortável, celebrando a primavera e olhando para uma pintura linda de um jardim na parede, enquanto, ignora totalmente que do lado de fora da janela, uma floresta inteira está sendo desmatada a machadadas. Ela coroa isso com uma frase implacável. Ela diz que o patriarcado não abre o mar, ele abre covas. Nossa. E isso explica bem o mecanismo que ela está usando. Quando você coloca um símbolo de inocência infantil lado a lado com uma violência letal, você cria uma dissonância cognitiva. Sim, dá um tilt na cabeça. Dá mesmo. Esse contraste força a audiência a encarar a distância entre a promessa da data que é vida e a engrenagem fatal que o sistema entrega na prática. E aqui é que a coisa fica muito interessante. Ou assustadora, dependendo de como você olha. Porque o artigo se recusa a ficar só na metáfora. Ela ancora tudo isso em estatísticas duras do ano de 2025. E os números são difíceis de engolir. Demais. O texto cita 1.568 vítimas de feminicídio no ano. Isso dá uma média de tipo 4,3 mulheres mortas por dia no Brasil.
E ela aponta que houve um aumento de 4,7% em relação a 2024. E além do volume absurdo, ela faz recortes para a gente entender quem está morrendo. 62,6% dessas vítimas são mulheres negras. É um dado gritante. Muito. E sobre quem comete o crime, 59,4% são os próprios companheiros. Mas o dado que mais materializa aquela ideia do sepulcro doméstico é o local do crime. 66,3% dos casos ocorrem dentro da própria casa da vítima. Espera, eu preciso te interromper aí, porque a gente tem que analisar esse número com calma. Se 66% das mortes acontecem dentro de casa, isso destrói completamente aquela ideia cultural antiquíssima do lar como santuário, né? Destrói, vira o oposto disso. Pois é. A narrativa padrão é que a nossa casa é nosso porto seguro. Você tranca a porta e o perigo fica na rua. Mas a estatística que a autora traz mostra que, para essas vítimas, trancar a porta significa se prender, junto com a ameaça. Sim, o perigo já está lá dentro. E o que me deixa perplexo no texto é ela dizer que o Estado é barrado nessa porta. Ela fala que as leis ficam do lado de fora da caverna. Mas como isso opera na prática? Se tem lei, porque ela para na porta. O que é trágico e muito revelador aqui é o padrão de falha logística que esses dados mostram. Não é só uma falha moral, sabe? É uma falha de engenharia do Estado mesmo. Como assim? O texto menciona que 13,1% das vítimas já tinham uma medida protetiva e traz outro dado devastador. Apenas 3% das cidades pequenas possuem uma casa-abrigo. 3%? É quase nada. Exato. Se você analisar como a engrenagem quebra, a resposta está na logística básica. O Estado emite um papel dizendo que o agressor tem que manter distância. Mas se 97% das cidades pequenas não têm um abrigo seguro, para onde essa mulher pode ir? Ela é obrigada a voltar para casa onde o cara tá. Precisamente. A proteção judicial, nesse cenário, vira só uma abstração burocrática. Faz todo sentido. É a tradução literal de que o patriarcado não abre o mar. A proteção existe no discurso, no papel impresso. É aquele mar vermelho que teoricamente deveria se abrir para a vítima escapar. Mas não se abre. Mas na vida real, na logística crua, não abre mesmo. Um pedaço de papel não para uma bala nem impede um arrombamento, né? E é exatamente diante dessa falência que o artigo introduz o movimento Mulheres Vivas. E o texto posiciona esse movimento de uma forma bem pragmática. Como a autora diz, não é uma organização que veio pedir chocolate. Definitivamente não. É um manifesto de sobrevivência focado em exigir mudanças práticas. Elas exigem juízes mais rigorosos, currículos escolares que ensinem o respeito desde a infância e a construção urgente de abrigos reais. Principalmente no interior. O próprio nome Mulheres Vivas já carrega um peso enorme. O artigo sugere que só o ato de exigir continuar viva já é uma oposição direta a um sistema que prefere essas mulheres mortas ou caladas. Mas aí, avançando no texto, a gente esbarra num argumento bem espinhoso. A questão da misoginia internalizada. Sim, ela levanta poeira quando fala que as próprias mulheres também reproduzem a misoginia. Ela cita comportamentos que a gente vê muito, sabe? Mulheres que culpam a vítima de agressão, que defendem os agressores ou que acham que falar de feminicídio é um exagero. E isso gera uma dúvida. Como o sistema consegue operar assim? E esse é, sem dúvida, um dos diagnósticos mais profundos do artigo. A autora não chama isso de uma simples opinião diferente. Ela conceitua isso como uma internalização aguda da opressão. Ela deixa claro que não é uma guerra entre mulheres, né? Exato, ela faz questão de frisar isso. O objetivo dela é mostrar que o patriarcado é um sistema de normatização de valores. Isso me leva a uma provocação intelectual que eu fiquei pensando enquanto lia. Como um sistema atinge um grau de eficiência tão alto que ele recruta quem ele oprime para ser fiscal dele mesmo? É uma excelente pergunta. Tipo, imagina um sistema operacional de computador que instala um vírus, só que disfarçado de antivírus. O sistema convence o usuário de que aquele código está ali para proteger a máquina e manter a ordem, e aí o próprio usuário defende o programa sem perceber que o código está corrompendo tudo por dentro. Essa analogia do vírus é muito boa. Se a gente olhar para a história, nenhum sistema de controle se sustenta por séculos só usando a violência física explícita. O custo disso seria insustentável.
Sim, e até revolta toda hora. Pois é, o sucesso de uma dominação está na capacidade de terceirizar a vigilância. Ele codifica esses valores na religião, na educação, na cultura. E o policiamento passa a ser feito horizontalmente pela própria comunidade, independente de gênero. Então, quando a autora fala de mulheres culpando mulheres, ela está mostrando como invisível e onipresente essa formatação cultural se tornou. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para trás? Porque a autora não para no cenário de 2025. Ela convida a gente para uma viagem no tempo para entender como essa formatação aconteceu. E é um salto gigantesco. Um resgate histórico bem denso. Muito. Ela vai antes da Páscoa cristã, antes da colonização, para resgatar o que ela descreve como tradições matriarcais que foram apagadas. Ela cita a deusa germânica Ostara, que curiosamente deu origem aos ovos e coelhos, e a deusa celta Eostre. Mas o que mais me prendeu foi como ela olha para o Brasil antes dos europeus chegarem. Sim, ela introduz a figura da grande mãe ancestral tupi-guarani, Açaí, ou C, dependendo da grafia. O texto detalha que as populações originárias não viam Açaí só como uma deusa isolada, mas como o próprio princípio gerador da vida, que se manifestava na natureza, sabe? Tipo a Iaci como mãe lua, a Amanassi como mãe da chuva e a Iara como a mãe da água. E tem aquele detalhe do sol, né? Ah, esse é o ponto de virada. Guaraci, que é o sol, era compreendido como a mãe dos seres viventes. Isso é de explodir a cabeça. O sol, que no Ocidente moderno é quase sempre o símbolo máximo da energia masculina, paterna e imposta, sendo lido como uma força totalmente materna. Mas como a gente passa de reverenciar o sol como mãe para um cenário onde mulheres são forçadas ao silêncio doméstico? Para explicar esse mecanismo de apagamento, ela volta lá para os celtas, para a história da deusa Bridget. A deusa do fogo. Isso, fogo, poesia e cura. A chama dela era mantida por sacerdotisas em Kildare. E o texto conta que, quando o cristianismo chegou, essa chama não foi apagada de uma vez. Para facilitar a assimilação, a igreja transformou a deusa Bridget em santa. E depois tiraram o título dela, né? Exatamente. Gerações depois, ela foi decanonizada. O exemplo da Bridget mostra perfeitamente como a colonização operou. O apagamento de tradições matriarcais não rola por proibição imediata, porque isso geraria revolta. O mecanismo é o sincretismo forçado. Eles vão engolindo a cultura aos poucos. Exato. Primeiro você se apropria do símbolo, transforma a deusa em santa. Depois esvazia o poder original dela ligado à natureza e à autonomia feminina e troca por virtudes de submissão. E quando a figura já não representa ameaça nenhuma, ela é diluída. A tese da autora é que o patriarcado reescreveu o imaginário espiritual humano, tirando a mulher dessa posição de liderança. Pensando nessa tese do apagamento, a imagem que me vem à mente é de uma monocultura brutal. Imagina uma floresta tropical primária, cheia de biodiversidade. O sol pode ser mãe, deusas da cura andam soltas, a liderança é fluida, sem se prender a gênero. Existe um equilíbrio complexo. Uma diversidade orgânica. Aí a colonização chega como se fossem tratores pesados passando por cima de tudo. Eles derrubam e queimam a floresta para plantar uma coisa só, uma monocultura de pensamento. Só um modelo de divindade, só uma hierarquia familiar e caixas de gênero extremamente rígidas. E como toda monocultura, ela sufoca impiedosamente qualquer coisa que tente crescer fora daquele padrão. Nossa, e se a gente conectar essa sua metáfora da monocultura com a tese final da autora, a gente entende o peso do resgate histórico. Ela usa o conceito de primavera dos povos originários brasileiros para fechar o argumento. A estação do despertar. Isso. Para os indígenas, a primavera em setembro não era só sobre sucesso agrícola ou fertilidade reprodutiva ocidental. Era um período focado ativamente em restabelecer equilíbrios. O equilíbrio entre luz e sombra e, o mais importante para o artigo, o equilíbrio de poder entre o masculino e o feminino. Sem caixas de gênero impostas. As mulheres conduziam rituais com liberdade total. E o patriarcado sepultou essa liberdade ancestral. A palavra sepultar realmente amarra tudo.
O artigo cria um ciclo impressionante. Começa no sepulcro vazio lá do início, depois passa para os sepulcros literais fechados das vítimas. E terminam mostrando o sistema como um coveiro histórico, sepultando memórias e cosmologias inteiras. Exato. O texto não deixa a gente celebrar a Páscoa em paz. Ele obriga quem lê a confrontar que a mesma engrenagem que apagou deusas e lideranças femininas no passado é a que está por trás das 1.568 mortes em 2025. Fazendo uma síntese rigorosa aqui do nosso mergulho, o artigo usa a data comemorativa para subverter e exigir urgência. Ele contrasta um passado pré-colonial de poder equilibrado com um presente que, estatisticamente, é fatal para as mulheres no Brasil. É uma reivindicação para a sociedade encarar a realidade logística da violência. Fica muito claro que é um chamado ao senso crítico profundo de todos nós. O texto exige que a gente se pergunte o que é que essas embalagens brilhantes das datas comemorativas estão ocultando. A gente não pode aceitar que uma celebração coletiva seja legítima se a paz de alguns é construída sobre a eliminação silenciosa de tantas outras. E, baseando a gente estritamente na profundidade histórica que o texto trouxe, tem um pensamento provocativo final que vale a pena deixar no ar para a nossa audiência. Manda. O artigo recupera essa visão indígena da primavera como a estação do despertar, né? Focada no equilíbrio consciente entre os gêneros. A provocação é a seguinte: se a nossa sociedade decidisse tratar as datas comemorativas não como época de consumo, mas como uma verdadeira estação do despertar, de que maneira prática a gente poderia usar essa sabedoria ancestral de equilíbrio para desmontar e reconstruir esse sistema que hoje conta as vidas das mulheres através de estatísticas de violência? Nossa, essa é uma pergunta formidável e uma reflexão inevitável para quem decide olhar para a floresta além da monocultura. Quem nos acompanha, com certeza, tem muito o que pensar e questionar depois dessa. Até a nossa próxima análise profunda. Até lá!